crianças! Tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula de História. E na nossa aula de hoje, vamos estudar sobre União Ibérica. Professora, União Ibérica? O que seria isso? Então, crianças, União Ibérica é quando os dois impérios, o português e o espanhol, se uniram pelo mesmo rei. Nesta aula, vamos analisar a União Ibérica e suas consequências para o Brasil. Nós sabemos que Portugal e Espanha são países vizinhos e foram os primeiros países a se arriscarem na navegação do Oceano Atlântico. Isso permitiu a colonização das Américas por esses países, no qual o território brasileiro ficou sob o domínio português. E o resto da América do Sul, da América Central e parte da América do Norte foi colonizada pela Espanha. Mas foi entre 1580 e 1640 que ocorreu a União Ibérica. Observem nesse mapa Portugal e Espanha, países vizinhos. A relação entre Portugal e Espanha sempre foi de disputa, já que eram as maiores potências mundiais durante os séculos XV e XVI. Essa concorrência continuou quando chegaram às Américas para a definição de qual parte seria de cada um dos dois países. Então, ficou assim decidido. O Brasil, que eu estou sinalizando aqui para vocês, ficaria sob o domínio português. E já o espanhol teria o domínio das Américas, né? América do Sul, parte da América do Norte e também da América Central. A Península Ibérica, em séculos passados, já havia sido dominada pelos muçulmanos. Porém, foram retomadas pelos católicos durante os séculos XIII e XV, através das cruzadas. O que seriam as cruzadas? Eram as guerras para a expansão, a ampliação da fé católica contra o islamismo. A Península Ibérica é uma porção de terras situada no extremo sudoeste da Europa e é a segunda maior península do continente. Compreende os países de Portugal, Espanha e Andorra, uma pequena fração do território francês e o território britânico de Gibraltar. No século XVI, os muçulmanos tentaram mais uma vez retomar a Península Ibérica, que agora já contava com a união dos estados de Portugal e Espanha, que eles estavam unidos nesse sentido, com a intenção de derrotar os muçulmanos. Esses dois países, Portugal e Espanha, formaram exércitos para lutar contra os muçulmanos no norte da África.
Com o trono português vago, logo apareceram descendentes distantes e outros nobres interessados no domínio da região. Então, assim, despontaram 3 grandes concorrentes para o cargo: Catarina, duquesa de Bragança, Antônio, prior do Crato, e Filipe II, rei da Espanha. A decisão para a escolha do rei de Portugal não seria fácil, já que Catarina e Antônio tinham grande apoio da nobreza portuguesa, que não desejavam nenhum espanhol como rei de Portugal. Porém, por outro lado, Filipe II era descendente do bisavô de Dom Sebastião, que morreu na batalha, o que lhe dava legitimidade, além de possuir um forte apoio de negociantes portugueses. Então, no final de tudo, o rei espanhol, Filipe II, derrotou seus adversários e agora também era o rei de Portugal. Assim, as coroas de Portugal e Espanha ficaram sob o controle do mesmo rei, levando à União Ibérica. Além de dominar os territórios da Europa, também herdou as colônias portuguesas. Portanto, o Império de Filipe II passava por todos os continentes do planeta. O Brasil, como colônia portuguesa, também foi transferido para o domínio de Filipe II. Com o domínio de Filipe II, houve algumas mudanças importantes para o nosso território. Vocês lembram do Tratado de Tordesilhas? Pois então, esse tratado tinha o objetivo de dividir o mundo em 2 partes. Uma ficaria para Portugal e outra para a Espanha. Lembram? Então, agora com a União Ibérica, esse tratado se fazia desnecessário. Então, essa foi a primeira mudança com o domínio de Filipe II. Além disso, outras 3 mudanças importantes foram feitas. A ampliação do poder do provedor-mor, que cuidava das finanças na colônia, para melhorar a arrecadação de impostos. A outra mudança foi a criação do Tribunal da Relação de Salvador, para melhorar o sistema judiciário, e a criação do Estado do Maranhão, com sede em São Luís, para melhorar a região sobre os ataques de invasores. Então, quais foram os benefícios da União Ibérica para Portugal e para a Espanha? Resumidamente, para os portugueses foram a ampliação dos mercados e frotas, bem como o acesso à prata espanhola. E para os espanhóis, os benefícios foram a aquisição de um porto na América Portuguesa e o acesso aos mercados portugueses por todo o mundo. A União Ibérica provocou mais ainda os conflitos europeus. O conflito entre as nações chegou ao Brasil através da invasão holandesa ao Nordeste brasileiro, principal área de cultivo de cana-de-açúcar, o principal produto daquele momento. Com a morte de Filipe II, ficando em seu lugar Filipe III, a atuação política de seu sucessor e a invasão holandesa no Brasil fez com que os portugueses vissem uma falta de empenho na luta pela manutenção dos ganhos portugueses com a colônia.
Dessa maneira, os portugueses se juntaram a rivais da Espanha e tomaram a coroa portuguesa de volta. Os portugueses buscaram um novo nome para liderar a separação de Portugal da Espanha, sendo o escolhido João, o Duque de Bragança. Para conquistar a separação, o Duque se aliou à Inglaterra e deu um golpe de Estado no rei espanhol. Assim, em 1640, o Duque assumiu a coroa portuguesa sob o nome de Dom João VI. A coroação do novo rei iniciou o movimento da restauração portuguesa. Então, crianças, assistam mais uma vez a aula para um melhor entendimento. Ok? Até a próxima aula. Um beijo!